Hoy me gustaría compartir con ustedes el tema sueños y procesos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema sonhos e processos. Estoy seguro que si tú estás en la conferencia Destino 2018, Eu tenho certeza que se você está na Conferência Destino 2018, tú tienes metas, você tem objetivos, tienes sueños você tem sonhos y tienes promesas de Dios. e você tem promessas de Deus. Pero algo importante que debemos entender Mas existe algo importante que precisamos entender. es que detrás de toda meta, É que por trás de toda meta, detrás de todo sueño, por trás de todo sonho, detrás de toda promesa de por Dios, trás de toda promessa de Deus, hay un proceso. existe um processo. Hay un proceso que debemos vivir. Existe um processo que devemos viver. Escribe lo siguiente: Escreve aí o seguinte: los sueños de Dios, os sonhos de Deus, los sueños son gratis, os sonhos são de graça, pero el proceso se vende por separado. mas o processo é vendido separadamente. Te lo voy a decir una vez más. Eu vou repetir novamente. Los sueños Os sonhos son gratis, são de graça, pero el proceso mas o processo se vende por separado. se vende separadamente. Muchas personas quieren el sueño, Muitas pessoas querem o sonho, pero no están dispuestos a abrazar el proceso. mas não estão dispostas a abraçar o processo. Y tan importante como el sueño E tão importante como o sonho es el proceso. é o processo. No importa cuán talentoso seas, Não importa quanto talento você tenha, no importa cuán inteligente seas, não importa quão inteligente você seja, no importa cuán simpático seas, não importa quão simpático você é, todos necesitamos un proceso. todos precisamos um processo. Dios no nos procesa a todos de la misma manera. Deus não nos processa todos da mesma forma. Sin embargo, Dios tiene un proceso a la medida de cada uno de nosotros. No entanto, Deus tem um processo à medida de cada um. Cuando nosotros leemos la historia de José Quando nós lemos a história de José en el libro de Génesis, no livro do Gênesis, nos damos cuenta que Dios le dio un sueño a José, nós percebemos que Deus deu um sonho a José, pero le permitió a José descubrir el proceso. mas permitiu que José descobrisse o processo. Y este es el patrón que Dios usa con nosotros. E esse é o padrão que Deus usa conosco. Dios nos da sueños, Deus nos dá sonhos, Dios nos da promesas, Deus nos dá promessas, pero nos deja a nosotros mas deixa que nós descubrir el proceso. descubramos o processo. Y yo tengo sospechas de por qué Dios usa este patrón. E eu suspeito pelo porquê Deus usa esse padrão. Yo creo que si Dios le hubiera mostrado a José el proceso, Porque eu acho que se Deus mostrasse para José o processo, si Dios le hubiera dicho: José, se Deus dissesse: José, yo tengo este sueño para ti, eu tenho esse sonho para você, vas a hacer cosas grandes, você vai fazer coisas grandes, vas a llegar muy alto, você vai chegar alto, pero en el camino, mas no caminho, en el viaje, na viagem, en el proceso, no processo, hay un pozo, existe um poço, hay esclavitud, existe escravidão, hay una prisión, existe prisão, hay una traición. existe traição. Yo imagino que José le hubiera dicho: Señor, Eu imagino que José diria: Senhor, me gusta el sueño, eu gosto até do sonho, pero no quiero vivir el proceso. mas eu não quero viver o processo. Por eso Dios nos da el sueño Por isso Deus nos dá o sonho y nos deja a nosotros e deixa que nós descubrir el proceso. descubramos o processo. Hace 20 años Faz 20 anos, Dios me dio un sueño: Deus me deu um sonho, hacer cosas grandes en mi nación, fazer coisas grandes da minha nação, alcanzar la nueva generación. alcançar a nova geração. Ese era el sueño, Esse era o sonho, pero yo mismo tuve que descubrir el proceso. mas eu mesmo tive que descobrir o processo. Y les cuento, en el proceso E eu conto que no processo han habido traiciones, aconteceram traições, han habido golpes, golpes, han habido lágrimas, lágrimas, han habido momentos difíciles. momentos difíceis. Y muchas veces no hablamos de esto, E muitas vezes a gente não fala sobre essas pero coisas. como pastor tienes que saber, Mas como pastor você precisa saber, como líder tienes que conocer como líder você precisa conhecer que detrás de todo sueño, que por trás de todo sonho, detrás de toda promesa, por trás de toda promessa, detrás de toda por meta, trás de toda meta, hay un proceso que tú y yo tenemos que vivir. existe um processo que você e eu precisamos Y tan viver. importante como abrazar el E sueño tão importante quanto abraçar o sonho es abrazar el proceso, é abraçar o processo. porque sin procesos Porque sem processos no hay sueño. não existem sonhos.
Te lo voy a decir una vez más. Eu vou repetir novamente. Sin proceso Sem processo, no hay sueño. não existe sonho. Si tú quieres alcanzar el sueño de Dios, Se você quer alcançar o sonho de Deus, si tú quieres alcanzar el destino de Dios para tu vida, se você quiser alcançar o destino de Deus para a tua vida, tienes que abrazar el proceso. você tem que abraçar o processo. Hay cosas que no vamos a entender, Existem coisas que não vamos entender, pero como decía el pastor Silas, mas como o pastor Silas estava dizendo, tenemos que estar dispuestos a obedecer. temos que estar dispostos a obedecer. ¿Cuántos me están siguiendo en esta Quantos tarde? estão me seguindo nessa tarde? ¿Cuántos de acá tienen sueños? Quantos estão com sonhos aqui? Algunos parece que tienen sueño. Alguns parece que estão com sono. ¿También? Também? Continuemos. Continuemos. Es probable que José, É provável que José, en medio de sus sueños, no meio dos seus sonhos, haya querido abortar el proceso. quisesse abortar o processo. Pero es ahí donde tienes que continuar. Mas é aí onde você precisa continuar. Ahí es donde tienes que perseverar. Aí é onde você precisa perseverar. En mi propio proceso No meu próprio processo, han habido momentos difíciles, existiram momentos difíceis, han habido momentos duros, existiram momentos duros, han habido momentos que he querido renunciar. existiram momentos que eu quis renunciar. Pero yo te quiero decir algo. Mas eu quero te dizer algo. A pesar de lo que estás viviendo, Apesar daquilo que você está vivendo, a pesar del desierto, apesar do deserto, a pesar de la tormenta, apesar da tempestade, no sueltes tu sueño. não solte os seus sonhos. Abraza tu proceso. Abraça o teu processo. Amén. Amém? Hoy me gustaría darte algunos consejos Hoje eu gostaria de entregar aqui alguns conselhos inspirados en la vida de José, inspirados na vida de José, que me ayudaron en mi propio proceso, que me ajudaram no meu próprio processo, que me ayudaron en mi propio viaje. que me ajudaram na minha própria viagem. Quiero que leas una vez más el verso 16. Eu gostaria que você lesse novamente o versículo 16. Salmo 105:16. Mandou fome à terra de Canaã e cortou a provisão de alimentos. Yo quiero que tú subrayes esto. Eu gostaria que você sublinhasse isso aí. Nota que la historia de José empieza en Canaán. Perceba que a história de José começa em Canaã. Y esto es muy interesante, Isso é muito interessante, porque la palabra Canaán en el original, porque a palavra Canaã no original, la palabra Canaán en el hebreo, a palavra Canaã no hebraico, significa lugar bajo. significa lugar baixo. La historia de José no empezó en el palacio, A história de José não começou no palácio, empezó en Canaán. começou em Canaã. El proceso de José empezó en O Canaán, processo de José começou em Canaã, en un lugar bajo. num lugar baixo. Escúchame lo que te voy a decir. Ouça o que eu vou dizer. Muchas veces, Muitas vezes, antes de Dios llevarte a un lugar alto, antes de Deus te levar a um lugar alto, tienes que empezar a servir en un lugar bajo. você tem que começar a servir num lugar baixo. Dilo de nuevo. Antes de Deus te levar a um lugar alto, você precisa começar a servir em um lugar baixo. Dilo de nuevo. Antes de você chegar a um lugar alto, você precisa começar a servir em um lugar baixo. La historia de José A história de José no empezó en el palacio, não começou no palácio, empezó en Canaán. começou em Canaã. Y la historia de muchos de nosotros E a história de muitos de nós que nos estamos parando en esta que plataforma, estamos de pé aqui nesse altar, no empezamos en el palacio, não começamos no palácio, no empezamos en coliseos, não começamos nos coliseus, no empezamos en televisión, não começamos na televisão, empezamos en Canaán, começamos em Canaã, sirviendo en cosas pequeñas. servindo em coisas pequenas. Si tú eres demasiado grande Se você é grande demais para servir en lugares pequeños, para servir em pequenos lugares, eres demasiado pequeño você é pequeno demais para servir en lugares grandes. para servir em grandes lugares. Tenemos que aprender a empezar en Canaán. Precisamos aprender a começar em Canaã. Muchos jóvenes me preguntan, Muitos jovens me perguntam: ¿cómo puedo descubrir mi propósito? como posso descobrir o meu propósito? ¿Cómo puedo caminar en mi llamado? Como posso caminhar no meu chamado? ¿Cómo puedo cumplir mi sueño? Como posso cumprir os meus sonhos? La respuesta es fácil. A resposta é fácil. Empieza a servir donde estás. Comece a servir onde você está. Empieza a servir con lo que tienes. Comece a servir com aquilo que você tem.
empieza a servir en Canaán. Comece a servir em Canaã. A muchas personas Existem muitas pessoas que la emoción por servir a Dios que a emoção por servir a Deus les llega hasta el momento que le dicen, chega até o momento em que lhe dizem: tienes que empezar en Canaán. você tem que começar em Canaã. Ahí se acaba la emoción, Aí acaba a emoção, ahí se acaba el entusiasmo. aí acaba o entusiasmo. Pero los grandes ministerios, Mas os grandes ministérios, los grandes hombres de os Dios, grandes homens de Deus, no empiezan en el palacio, não começaram no palácio, empiezan sirviendo en Canaán. começam servindo em Canaã. El proceso O processo es la mejor prueba é a melhor prova de cuán comprometido estás con tus sueños. de quão comprometido você está com os teus sonhos. Porque después de 20 años de ministerio Porque depois de 20 anos de y ministério toda mi vida en la e a iglesia, minha vida inteira na igreja, te puedo asegurar que no hay atajos. eu posso te garantir que não existem atalhos. No hay atajos al palacio. Não existem atalhos para o palácio. No hay caminos cortos hacia tus Não sueños. existem caminhos curtinhos até o teu sonho. Todos tenemos que pasar una temporada en Canaán. Todos precisamos passar uma temporada em Canaã. Escribe lo que te voy a decir. Escreve aquilo que eu vou te dizer agora. La fidelidad A fidelidade no es el camino más corto, não é o caminho mais curto, pero es el camino que te lleva más lejos. mas é o caminho que vai te levar mais longe. Dilo de nuevo. A fidelidade não é o caminho mais curto, mas é o caminho que vai te levar mais longe. Si tú quieres llegar lejos, Se você quiser chegar longe, sé fiel en las cosas pequeñas. seja fiel nas pequenas coisas. Si tú quieres llegar lejos, Se você quiser chegar longe, sé fiel en Canaán. seja fiel em Canaã. Si tú quieres llegar lejos, Se você quiser chegar longe, sé fiel con lo que Dios ha puesto en tus seja manos. fiel com aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Del resto se va a encargar Dios. O resto, Deus fica responsável pelo resto. Él te va a levantar, Ele vai te levantar, Él te va a Ele promocionar, vai te promover, Él te va a bendecir, Ele vai te Él abençoar, te va a dar una Ele plataforma, vai te dar uma plataforma. pero sé fiel en el lugar donde estás. Mas seja fiel no lugar aonde você Sé está. fiel en las cosas pequeñas. Seja fiel nas pequenas Sé coisas. fiel en lo que Dios ha puesto en tu mano. Seja fiel naquilo que Deus colocou na tua mão. Sé fiel en tu iglesia. Seja fiel na tua igreja. Sé fiel a tu pastor. Seja fiel ao teu pastor. Sé fiel a la palabra. Seja fiel à palavra. Sé fiel a Jesús. Seja fiel a Jesus. Sé fiel, iglesia. Seja fiel, igreja.